Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Eu sou a Raposa. E hoje nós vamos mostrar para vocês atualizações do nosso Root Cellar, que é uma geladeira geotérmica. Sem energia. Que não usa absolutamente nada de energia, fica embaixo da terra e que vai preservar com certeza todos os seus alimentos com segurança. Bora lá? Bora. Bora nada, nós já estamos aqui. É, nós já estamos, né? Uma geladeira que usa energia geotérmica, isso é, o calor da própria terra para manter os alimentos conservados. Isso é muito legal porque a gente não gasta energia. Nunca mais, para sempre, para o resto da sua vida, você nunca mais vai gastar energia aqui. E no dia de hoje nós vamos fazer alguns upgrades na nossa geladeira. Um deles, a gambiarra mais animal que você vai ver, que é um exaustor eterno. Eu gostei disso. Você não gostou da gambiarra? Vamos ver se vai dar certo. Então, agora a Raposa vai mostrar para vocês como tá aqui dentro e a gente já volta com o nosso super exaustor eterno. Eterno? Será que vai dar certo? Para sempre? Para toda a vida. No último vídeo, a gente mostrou montando as prateleiras. E agora ele já tem algumas coisinhas por aqui, ó. Algumas conservas. Aqui, ervas. Batata. Cebola. Esses galões são de água potável. A gente guarda aqui também sementes, aquelas sementes crioulas que a gente tem reproduzido, então elas ficam aqui. Essa estante aqui é toda de semente também. Carnes. Alguns vinhos e bebidas. Temos licores aqui que a gente andou produzindo também. E fica tudo aqui. Agora, a gente acredita que a partir de agora a gente não vai ter mais problemas com as conservas. Quem acompanha a gente aí sabe da nossa história. Aqui é uma região muito quente. E aí, quando você faz as conservas e deixa elas no ambiente, por mais que a gente coloque em ambiente que não pegue luz, embaixo da pia, qualquer lugar, a gente já testou a casa inteira, elas acabam não funcionando a longo prazo. Ela começa a criar uma nata em cima. Por conta do calor que é muito, muito alto aqui. E a gente acredita que aqui agora com essa temperatura mais baixa e constante, isso vai se resolver. Então a gente até se animou a fazer algumas conservas. Eu tenho algumas compradas aqui, né? Mas a gente já começou a fazer algumas coisas para testar. Então vamos ver o que isso vai virar. E se funcionar a gente vai mostrar depois para vocês a produção das nossas colheitas. Aqui atrás, ó, uma grade de berço e a gente vai usar como suporte, preciso pendurar ela aqui ainda, a gente vai usar como suporte para secar ervas, tá? Então pega as ervas fresquinhas lá da horta, amarra e pendura aqui que elas precisam secar à sombra. Aqui em cima, ó, atrás ali, a gente ainda tem bastante espaço para armazenar muita coisa aqui. Se você quer ver alguma coisa armazenada aqui, algum teste, bota aí nos comentários que a gente vai fazer para vocês e daqui a um tempo a gente mostra o resultado. Então vamos lá. A tarefa de hoje é criar uma ventilação extremamente eficiente aqui para o nosso Root Cellar. Vai ser nível gambiarra, ok? Para adiantar todo o processo, nós já passamos um encanamento para fazer um snorkel. Sabe aquele snorkel de mergulho? É mais ou menos a mesma coisa. Olha ali, ó. A gente colocou aqui, ó, um cano de 10 milímetros, ok? Esse cano ele vai reto aqui e sobe lá para cima, saindo para fora da terra. Por que ele está no alto, ok? Se você já estudou um pouquinho de física, você sabe que o ar quente sobe e o ar frio desce. Como seria o Root Cellar se a gente conseguisse jogar todo esse ar quente para fora? Pois bem,
Na verdade aqui está bem fresquinho, mas o que a gente quer é deixar mais fresquinho ainda. Então esse ar que está com uma temperatura maior, a gente vai fazer um exaustor ali, ó, para poder jogar ele para fora, ok? Esse exaustor ele tem que funcionar quando a gente mais precisa que o root cellar fique frio, que são nos dias quentes. Então nós pensamos numa solução um tanto quanto fora da caixinha para poder criar esse exaustor aqui em cima, ok? Bora lá. Fora do Brasil, tudo que você procurar, você vai achar. Se você pensar num motor alternativo para a furadeira funcionar de lado, vai estar funcionando. Aqui no Brasil, não. É muito difícil de conseguir as coisas. Então eu vou dar um alerta aqui agora. Tudo que você vai ver, de agora em diante, vai conter altas cenas de improviso técnico. Os haters vão dizer que é gambiarra, mas é improviso técnico mesmo, ok? Na verdade não, é uma puta adaptação gambiarresca que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Senhoritos e senhoritas, com vocês, o ventilador solar. Isso mesmo. Isso aqui que você tá vendo, ó, é um ventiladorzinho solar, tá? Vamos arrumar um pouquinho aqui, colocar o ventilador aqui para fazer um teste, ok? Aqui está o ventilador. Deixa eu separar o fio dele aqui, ó, desligado, ok? Aqui está a placa, uma placa simples que vem com ele, tá? E o plug da placa, ok? Vamos conectar aqui agora. E aí está, conectado. Vamos ligar aqui na velocidade 1. Um ventilador solar. Ele funciona, nossa, é forte. Ele funciona exclusivamente com essa plaquinha aqui, ok? Vamos colocar ele na velocidade 2, desligar aqui e ligar de novo. Velocidade 2. Ah, ele é bem forte, hein? Ele vibra um pouquinho aqui, mas é normal, a mesa está instável, tá? Então, olha só, ele funciona com essa placa aqui, ok? Vamos desconectar aqui para testar. Olha só, já era, parou, e agora ligado novamente, tá? Olha aí. Último teste, olha só, aqui está. Eu queria fazer umas fitinhas aqui para a gente ver como o ventilador está funcionando. Deixa eu sair da frente da placa solar. É bastante vento, cara. Olha só. É vento pra caramba, mais que suficiente para fazer algumas coisas funcionarem. No nosso caso, vai ser um exaustor, tá? Para o root cellar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pois é, uma coisinha, né? Pensa só comigo o que dá para fazer com uma coisinha dessa daí. Primeiro, ele vai nos ajudar demais como um exaustor básico lá no nosso root cellar, tá? Ou seja, ele vai tirar o ar quente de lá de dentro, fazendo o lugar ficar muito mais frio. Mas será que é só nisso que a gente pode usar um negócio como esse daí? Cara, você já pensou em colocar um ventiladorzinho, um duto de ar condicionado, ar frio para o teu cachorro na casinha? Pois é, um ventiladorzinho como esse custa R$35. E se você embutir ele dentro da casinha, seu cachorro pode passar o dia com o ar frio. Ah, você achou pouco, achou mimizento? E se a gente decidir, por exemplo, fazer uma forja? Isso, uma forja a carvão gigante. Basta conectar o ventilador num duto e esse duto sair dentro da forja, que você vai poder operar a sua forja totalmente off-grid com o ventilador ligado usando energia solar. Ou seja, dá para fazer muita coisa, certo? Então, abra sua mente, pense fora da caixinha e acompanhe a gente montando o nosso exaustor agora. O que a gente precisa fazer agora é adaptar esse ventilador aqui em um cano de 10 centímetros, ok? Para isso, eu vou usar uma bucha de 10 centímetros, tá? Essa bucha aqui vai tornar muito fácil eu simplesmente chegar e conectar o meu ventilador lá, ok? Tá aqui, buchinha de 10 centímetros. Isso aqui é conhecido como luva, tá? Para poder fazer essa adaptação,
eu vou ter que ter uma forma de conectar essas duas peças aqui, ó, tá? Então eu pensei em algo meio alternativo, ok? Isso aqui, ó, tá? Isso daqui é um potinho muito simples que você compra em loja de R$ 1,99. Então o nosso plano é colocar esse potinho, essa luva adaptada nele bem firme e depois conectar esse ventilador aqui dentro. Isso se ele estiver funcionando ainda. Eu testei e tá tudo em ordem, ok? Então vamos lá. Olha só o que eu fiz. Você vai dizer que foi sorte, mas não foi. Eu peguei esse ventilador aqui e fui na loja de R$ 1,99. Lá eu escolhi a bandejinha que melhor se adaptava nele, ok? Olha só o que vai acontecer aqui. Vou tirar essa peça aqui, que é o pezinho dele, ok? Ó. Viu? Olha isso aqui. Encaixe perfeito nessa bandejinha. Prontinho, aqui está. A gente tem aqui a furação, tá vendo, ó? E aqui o adaptador. Esse ventilador, ele vai ter que funcionar aqui, ó. Olha só. Parte do corpo do nosso exaustor, ok? Agora vamos encaixar essa peça aqui dentro o mais centralizada possível, ok? Piscar. Eu vou acender aqui, ó, a minha espiriteira, tá? E vou esquentar a pontinha dessa faca aqui, ó, para poder cortar isso aqui bem legalzinho, tá? Super bem encaixado, tá vendo? O que a gente tem que fazer agora é fixar isso aqui bem fixado para ele aguentar o peso do nosso ventilador. A hélice ficou bem longe da boca do cano, dá uma olhada ali, ó, tá? Então ela vai funcionar seguramente do jeito que ela tá aqui, jogando o vento por dentro da boca. O que eu vou fazer é tirar esse pedaço de cano que tá ali, o excesso, só para ele poder encaixar perfeitamente e não ter uma perda de ar na hora que o ventilador jogar o ar para fora, ok? Olha como ficou só uma beiradinha dele aqui. E vou fazer um furo bem aqui na parte de cima, tá? Nessa parte aqui, ó. Já vou explicar o que é que vai acontecer com isso daqui lá, ok? Vamos lá. Não ficou bem o que eu queria, mas vai funcionar, tá? A gente vai ter que deixar uma passagem para que o fio do ventilador saia por dentro do cano e ligue lá no painel solar, sacou? Então vamos lá. Aqui, ó, vai passar o plug certinho. Então vamos começar a montar. Para fazer essa montagem eu vou usar algo que vocês nunca me viram usando antes. Na verdade vocês nunca viram nenhum sobrevivencialista usando isso antes, ok? Isso aqui, ó, silver tape. Sacanagem, cara. Isso aqui é usado até na estação espacial, ok? É uma super fita adesiva que dura muitos e muitos anos, ok? Então vamos lá. Eu acho que já passou da fase da gente dizer que silver tape é gambiarra, né? Não, já virou material construção básico para sobrevivencialista já. Vamos encaixar aqui. Esse aqui é o encaixe dentro do cano. Você vai ter que limpar todo esse silver tape daqui, tá? Porque senão na hora que você for encaixar no cano ele não vai entrar. O ventilador, ele não cria ar do nada. Você não vai começar a respirar porque você tem um ventilador lá. Não, o que ele vai fazer é pegar o ar daqui e expulsar ele para lá. A hélice só joga o ar que está atrás dele para frente dele. Ponto final. No nosso caso, isso daqui vai ficar virado
para uma área que tem ar quente, ok? Então, ele vai puxar o ar quente de dentro da sala e vai jogar para fora. Outra coisa muito inédita nos projetos de sobrevivencialista que vocês nunca viram, ok? Uma tal de fita Hellerman. Sabe o que é? Pois é o clássico engasga-gato, ok? Vamos prender esse bichinho aqui com engasga-gato, porque afinal de contas ele é um ventiladorzinho bem leve, tá? Eu não preciso de mais que isso aqui para fazer ele ficar no lugar dele, ok? Então olha só, vou prender ele aqui, dar uma apertadinha aqui básica, mais ou menos centralizado, depois eu aperto tudo junto. Bem apertado. Olha só. Totalmente fixo, sem balançar, sem nada. Perfeito. Olha só. Agora eu vou passar o plug dele aqui dentro. Vamos lá, tá meio justo. Passei. Então olha só. O que eu fiz aqui foi passar o fio por dentro para ele correr no cano e ir lá para cima, correto? Porque a gente está fazendo um exaustor para o subterrâneo. Se você for fazer para usar ele por fora, você nem precisa, você já deixa o fio correndo por fora mesmo e ligando na placa solar, ok? Raposa. Oi. A gambiarra master dos exaustores solares do planeta. Aqui está. Tem até umas galinhas de Rootseller já. Isso daqui eu não mostrei, tá? Então o que a gente tem que fazer é passar esse fio por aqui, por dentro do cano, que ele só vai conduzir ar, tá? Então a gente não precisa fazer um fio só para ele. Isso vai ligar na placa solar lá em cima. Então a gente vai ter que embocar esse negócio ali, agora, ok? Bora lá. Aí, ó, passou o fio. Vem do ladinho aqui, Raposa, tá dando pra ver aí? E a gente vai conectar ele aqui, ó, usando a luva de PVC. Prontinho, conectado. Encaixou? Encaixou. Vou deixar o exaustor virado pra cá, pra gente poder ver ele fácil ali. Tá vendo, ó? Olha ali, tá conectado. Temos um exaustor. Daqui a câmera. Olha lá. Ele tá funcionando, tá vendo? Livre, livre, livre. Agora a gente tem que conectar a plaquinha lá em cima. Bora lá. Esperando a dona Raposa. A dona Raposa subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Raposa! Oi! Ai, cacete, mulher! Como que você chegou aqui? Ué, chegando? Teleportou! Nossa, que susto! Parece um gato, meu. Deus me livre, cara. Só, não Nossa! Aff, custava avisar que já estava pronto o negócio? Pô, mas você escutou subir na escada? Claro que não. É só você gritar no cano ali que a gente ia escutar. É tipo sistema de comunicação medieval, é isso. Bota um cano e grita. Raposa?
Cruze suas patinhas raposinhas. Funcionando. Você sabe o que isso significa? É bonitinho, né? Sabe o que isso significa? Significa que nós vamos ter a exaustão exatamente na hora que a gente mais precisa. Ou seja, quando o sol lá em cima ficar mais forte, que vai esquentar essa parte do root cellar, ele automaticamente vai acionar a placa solar, que vai acionar o ventilador aqui embaixo, e a ventilação vai pegar o ar quente aqui e jogar ele para fora, ok? Ou seja, mais um recurso incrível para a gente manter o root cellar bem geladinho. Raposa, você gostou? Adorei. Olha, dá para sentir aqui, ó. Sério, dá você sentir o exaustor funcionando aqui, ó. É muito legal. Olha lá, ó, como ficou. Os fios estão passando lá dentro, tá vendo? Não tá pegando no ventilador. Nós colocamos silver tape ali, seguramos tudo. E isso daqui vai funcionar sempre que o sol pegar ali na placa. Olha que bacana. Nem precisa ligar e desligar. Não? Direto. Esqueci de um negócio aqui na minha mão. Prontinho? Ah, meu Deus, não dá certo, né? Dona Raposa, ali está o nosso aparelhinho funcionando. Aqui nós temos uma gambiarrinha, que é uma luz de emergência que a gente desconecta. A gente não instalou energia aqui, é totalmente off-grid mesmo, tá? E tá funcionando, Raposinha, olha lá. Tá funcionando, tá bonitinho. Escuta, olha o barulhinho dele. Dá aquele barulhinho de ventilação e dá até pra sentir o ar indo pra lá, não dá? Dá, tá fresquinho. Ó, as carnes balançando ali, ó. Parece que ele é fraquinho, mas ele não é, não. Conta uma coisa pra mim. Fala. Tá feliz? Tô. Ficou legal quando você coloca a mão assim, você percebe que as conservas estão todas geladinhas, olha. Até que enfim, conservas. O que dá pra gente chegar agora em conclusão é o seguinte. Se nós conseguimos fazer aqui em Ribeirão Preto e lá fora tá tipo 40 graus nesse momento e aqui dentro 16, significa que dá para fazer em qualquer lugar do Brasil. Com certeza. A ideia disso aqui, como nós já dissemos em vídeos anteriores, é você manter sempre a mesma temperatura, independente do que aconteça lá fora, ok? Se lá fora nevar, esse lugar vai estar com 16, 17 graus. Se lá fora fizer 50 graus, é muito provável que a gente também tenha 16, 17 graus aqui dentro, principalmente agora, com o exaustor tirando qualquer variação de ar quente que a gente tem aqui. Ficou muito legal, né? Ficou. Ali, ó, eu não sei se a Raposa mostrou, em breve a gente já vai fazer os suportes de garrafa, né? Os suportes de vinho. Não contou? Não, era segredo. Tá, então o próximo upgrade são os suportes de vinho ali. A parte da semente já tá legal. Não. Aqui já tá começando a ficar abastecido. E as carnes estão curando. Tem quanto? Tem uns 12 quilos? Ah, por aí, hein? Tem mais ou menos uns 12 quilos de carne sendo curada aqui, que a gente vai mostrar para vocês mais para frente. Então você tem que se inscrever agora. Se inscreve já. Enfia o dedo no botão e ativa as notificações. A gente quer chegar a quanto até o final do ano? 1 milhão. 1 milhão de sobrevivencialistas até o final do ano. Então aproveita e compartilha e chama aquele seu amigo também. Fala assim para ele, fala, olha o que esses caras fizeram. Uma geladeira embaixo da terra que armazena comida pra caramba. E não importa o que os russos façam no mundo. Não. A nossa comida vai estar segura aqui pra sempre. Valeu? Dedo no like, a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.